Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos destinados a fazer correções do estilo Enem. Então a gente tem aqui mais uma redação, mais um exemplo de uma pessoa que mandou e eu agradeço muito você ter colaborado com o canal, com esse projeto, e se você que está assistindo também quer mandar a sua redação, você é muito bem-vindo. Eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É rápido, é simples e é de graça. Então aproveita essa oportunidade e participa também. A gente tem aqui a Jennifer do segundo ano, de Porto Calvo, Alagoas, e que participou dessa nossa iniciativa. Então eu vou ler primeiro o texto dela e depois a gente vai lá fazer os comentários. O tema que ela destacou aqui foi a questão da educação no Brasil, os desafios da educação no Brasil. Vamos dar uma lida. De acordo com o padre Antônio Vieira, a boa educação é moeda de ouro, em toda parte tem valor. Infelizmente, esse pensamento não se encaixa na realidade brasileira, pois a educação não vem sido compreendida como um fator crucial para o desenvolvimento do ser humano. A maioria das escolas vem enfrentando o desafio de cativar os alunos por meio dos métodos usados em sala de aula, por consequência da falta de investimentos em instrumentos educacionais. Em primeiro plano, a maneira que vem sendo utilizados os métodos de ensino em sala de aula agrava constantemente o processo de aprendizagem dos discentes, causando a falta de interação e desejo por novos conhecimentos. Consequentemente, a falta de aulas dinâmicas influencia nos interesses exercidos pelos estudantes, de forma que o aluno assume uma postura passiva e não consiga aplicar o que aprende no seu dia a dia. Outro assim, é imperativo pontuar que o governo possui um papel essencial para promover a disponibilização de investimentos para âmbito educacional, acarretando a falta de equipamentos como projetores, computadores e internet, sendo eles fundamentais para as aulas interativas. Ademais, os professores, na maioria das vezes, não possuem especializações por não participarem, eu imagino que seja de cursos profissionalizantes e se especializaram em novas técnicas de ensino. Portanto, cabe ao governo, por intermédio do Ministério da Educação, trazer maior investimento de estudo para que docentes tenham melhores opções de instrumentos de trabalho, diminuindo a desvalorização da educação e a evasão escolar. Desse modo, a transferência de saber técnico científico será garantida, proporcionando uma maior manifestação do que foi aprendido e gerando novos cidadãos capacitados e críticos. Então, esse foi o texto e vamos lá para a página onde eu tenho os meus comentários para a gente fazer passo a passo. Vamos analisar a introdução. De acordo com o padre Antônio Vieira, a boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Infelizmente, e aí o infelizmente eu pontuei, porque ele é uma palavra que dá essa noção de pessoalidade, subjetividade, e na verdade a gente quer afastar essas características da nossa redação do Enem. Então é importante que você evite esse tipo de palavra, além de ser um pouco informal. Então eu sugeri como substituição o no entanto. No entanto, esse pensamento não se encaixa na realidade brasileira. E aí se encaixa é uma palavra muito informal também. Você tem que pensar que tudo que você fala tem uma conotação denotativa, literal. Ou seja, será que se encaixa, ele entra, ele se adequa, se ele entende? Você tem que pensar de maneira literal. Então se encaixa uma palavra informal e eu coloquei como sugestão de substituição, se respalda, se insere na realidade brasileira. Pois a educação, olha, você repetiu em duas linhas a mesma palavra. Vamos ficar atento à repetição, para não ficar cansativo o texto. Não vem sido compreendida. Evitar essas colocações compostas do tipo vencendo, vencido, entende? É melhor que você substitua pelo verbo simples, no sentido de, pois a educação não é compreendida como um fator crucial, até porque, por mais que esse seja um problema que ocorre e vem ocorrendo ao longo do tempo, é sempre legal você passar a sua discussão para o presente, porque se você está tendo uma discussão no presente, significa que essa discussão é significativa, é importante, ela é uma coisa relevante para a gente falar agora. Então é isso que você precisa passar, essa noção que você precisa passar. Evitar esse vencido é compreendida como um fator crucial para o desenvolvimento do ser humano. E aí faltou o conectivo nesse sentido, ou seja, para você dar a introdução do que significa essa frase que você vai colocar agora, que na verdade é a sua tese. Ou seja, você contextualizou, trouxe a citação, fez o link para a sua tese e agora você vai inserir essa tese nessa lógica, nesse sentido. A maioria das escolas vem enfrentando
E aí, de novo, dois pontos. Maioria é uma coisa muito vaga. Quanto que é maioria? Quanto que são essas escolas? Tá entendendo? Você sempre tem que tomar cuidado para você não deixar solto essas suposições que podem ser até corretas, mas a questão é que você tem que tomar cuidado com as generalizações e sempre que você quiser tratar disso, você pode falar de uma outra maneira que não fique vago. Então, a maioria, você substituiria a maioria das escolas, vem enfrentando aí de novo o mesmo comentário do vencido. Então, vem enfrentando poderia ser, enfrenta o desafio de cativar os alunos por meio dos métodos usados, né? E aí eu dei a sugestão de você substituir usados pelo verbo utilizar, né? Que é um pouco mais formal, em sala de aula, por consequência da falta de investimentos em instrumentos educacionais. Então, o que eu coloco, aí de novo, educação, educacionais. Atenção à repetição de palavras. Então, o que eu entendo que você vai falar no seu texto? Vamos ver se você fez isso. Você vai falar sobre métodos utilizados, a metodologia e falta de investimentos em instrumentos educacionais. É isso que eu entendo que você vai falar. Essa é o que é esperado que você fale ao longo do seu texto. Vamos ver se você cumpriu. Perdão, analisando a primeira parte do seu argumento, no seu argumento 1. Em primeiro plano, a maneira que vem sendo, e antes de eu entrar no mérito de cada frase, você percebe que aí eu coloquei 01, 03, 02. O que é isso? Cada argumento ele tem uma sequência lógica de etapas que precisam ser cumpridas. Então, primeiro você introduz a sua ideia principal, que no caso é o método de ensino. Depois você vai justificar porque aquilo que você está dizendo é importante. Depois você traz o repertório externo alinhado com uma situação concreta para você dar um senso de realidade para a discussão. E por último, você pontua as conclusões e as consequências desse problema. Então, dentro desse raciocínio, você tem aí no mínimo 4 etapas a serem cumpridas. E o que você vê no seu argumento não é isso. Você coloca o ponto 1, que é essa questão do método de ensino. Você apresenta a questão como é que se diz? Apresenta a questão da conclusão, da consequência, só que de uma maneira que você não coloca um repertório externo, que é o 2, que eu coloquei exatamente no final do seu parágrafo. Então, onde está o repertório externo? Onde está a exemplificação? Onde está esse senso de realidade e de aspecto objetivo dentro da sua discussão teórica? Isso que faltou no seu texto. Então, dentro dessa primeira análise mais macro do seu argumento, eu acho que você poderia ter reorganizado as suas frases, inserido frases novas, para o seu argumento ficar sólido, bem construído. Agora vamos analisar dentro de cada etapa. Você vê que logo de cara eu coloco um colchete, não só para delimitar qual que é a característica daquela frase, mas o tamanho. Essa frase número 1, ela vai de em primeiro plano até novos conhecimentos. É uma frase relativamente grande. Assim, ela poderia ser reduzida ou você poderia ter cortado algumas coisas aí que na verdade não são necessariamente fundamentais para a coisa que você está dizendo. Então, se você fala em primeiro plano, a maneira que vem sendo, e aí de novo a substituição por são, utilizados os métodos de ensino em sala de aula, agrava constantemente o processo de aprendizado dos discentes. Ponto. E aí você faria uma pausa aí, você terminaria esse período e você começaria um outro explicando por que isso que você acabou de dizer é uma coisa relevante. Porque qual é a causa dessa ideia? E aí você explicaria. E aí, na verdade, você já parte, na verdade, por uma consequência, causando a falta de interação e desejo por novos conhecimentos. Isso é consequência, isso é o final da história, e você já está se adiantando. E mesmo assim, faltou uma vírgula, porque você usou o gerúndio, sempre antes do gerúndio você usa a vírgula, e, além disso, qual a fonte dessa informação que causa falta de interação e desejo por novos conhecimentos? De onde você tirou isso? Qual é um dado concreto, um exemplo da realidade que isso acontece? Por que isso acontece? Foram questionamentos que eu coloquei aí que eu acho que você tem que trazer na sua argumentação para ela não ficar vaga, para ela não ficar solta. E aí, seguindo, consequentemente, a falta das aulas dinâmicas, ou seja, antes de a gente continuar, você, na verdade, já parte para a conclusão. Você trouxe a ideia, não disse porque isso que você disse acontece, não trouxe uma pessoa, um dado, um fato, um conceito para embasar o que você está dizendo. Você não exemplificou como que isso acontece na realidade. E aí você já está concluindo. Então você está pulando etapa e isso prejudica o entendimento da sua argumentação. Consequentemente, a falta das aulas dinâmicas influencia no desinteresse, influencia o desinteresse.
Então, aí influenciar alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Então você não teria que colocar no, que na verdade é a junção da preposição em com o artigo definido o. Então estaria errado. É um erro de regência. Desinteresse exercido pelos manifestantes, é ótimo, exercido pelos estudantes. Então, assim, aqui eu acho que você poderia ter colocado um outro verbo. Será que esse desinteresse é exercido? Na verdade, ele é uma consequência. Então, exercido dá muito uma ideia de uma ação ativa. Eu tomo para mim a iniciativa de exercer aquilo. E, assim, na verdade, manifestado é uma consequência. A pessoa está com desinteresse e ela manifesta tédio. É uma consequência daquele sentimento. Então, eu acho que aí você poderia ter usado uma outra palavra. E, de novo, exemplifica que tipo de desinteresse é esse. Por exemplo, me dá um exemplo concreto de que desinteresse é esse. Você fala lá na sua conclusão, como a gente vai ver, de evasão escolar. Aqui era um ponto. Você poderia ter trago essa questão da evasão escolar como uma consequência direta desse desinteresse, mas você não traz. Pelos estudantes, forma que o aluno assuma uma postura passiva e não consiga aplicar o que aprende no seu dia a dia. Aí foi um erro de digitação. Vago, de novo, me traga uma exemplificação. Por que essa metodologia, essa grade curricular, ela é desalinhada com o cotidiano? Que demandas do cotidiano existem que a grade curricular não consegue suprir? Todos esses são questionamentos válidos que você poderia ter colocado no seu parágrafo de argumentação e não teve. Então eu acho que, por essas razões, falhou um pouco no desenvolvimento da ideia. Vamos seguir para o segundo parágrafo de argumentação. Outro assim, é imperativo pontuar que o governo possui um papel essencial para promover a disponibilização de investimentos para o âmbito educacional, acarretando a falta de equipamentos como projetores, tarará. Aí você coloca várias coisas e olha que coisa, isso é completamente contraditório. Quando você fala que é importante que o governo exerça o seu papel de investidor no âmbito educacional, o que a gente espera se ele de fato for um investidor do âmbito educacional? A gente vai ter qualidade, a gente vai ter estrutura, a gente vai ter computador. E aí, na verdade, o investimento não acarreta a falta, justamente o contrário, ela vai acabar com a falta. Então, essa ideia que você trouxe, ela está completamente contraditória. Ela está completamente... você constrói um raciocínio em uma direção e, na verdade, o que você coloca é outra. Você chega a outra conclusão. Isso tudo por conta dessa palavra, acarretando. Se você falasse assim, você substituísse por combatendo a falta de equipamentos, como projetores, e aí isso ser perfeito. Então, esse erro dessa palavra prejudicou todo o raciocínio. Ademais, os professores, na maioria das vezes, não possuem. E aí você vê que eu pontuei professores e possui, sublinhei os dois. Por quê? Houve um erro de concordância. Os professores possuem. Então, na verdade, uma concordância verbal, possuem, seria a maneira correta. Especializações por não participarem, e aí eu imagino que você tenha escrito errado, né? De cursos profissionalizantes e se especializaram em novas técnicas de ensino. Tudo bem, beleza. Dito isso, como que isso se relaciona com o tema que você está propondo? Você está falando, lá em cima, você disse que você ia falar sobre método, que foi o primeiro argumento, e falta de investimentos em instrumentos educacionais. Agora, como que essa falta de capacitação, cursos profissionalizantes, especialização, tem a ver com instrumentos de educação? Eu preciso que você entenda que tudo que você coloca na sua redação tem que ter uma relação clara. A gente não tem que adivinhar por que você colocou isso. Se isso está acontecendo, significa que você não está explicando de uma maneira clara. Então, por que você está dizendo essa questão dos professores? Não fica claro qual é a relação disso com o investimento, não fica claro a relação disso com tudo que você está falando. Então, como essa informação se relaciona com o investimento educacional? Defenda apenas uma ideia, ou seja, você traz a ideia do investimento, você traz a ideia dos equipamentos, depois você fala dos professores. O ademais, esse conectivo que você coloca no meio do parágrafo, ele dá uma ideia de soma. Então, se você já falou de uma ideia e você não explorou até o final, agora você vai falar de uma outra ideia e você também não vai falar até o final, é mais fácil que você fale de uma ideia que você se propôs lá em cima ao falar de investimento e deixe de lado essa questão dos professores, porque na verdade você não teria a possibilidade de explorar essa ideia, como você não fez. Não acumule tópicos frasais, ou seja, essa ideia dos professores e essa ideia do investimento. Explore profundamente causa, reforço e conclusão e consequências, exatamente o que eu falei anteriormente. Você trazer uma ideia, você trazer uma explicação, uma afirmação porque aquilo que você disse é importante.
você trazer um repertório externo e uma exemplificação, trazendo aquela discussão para a realidade, para o cotidiano, e por fim, concluindo e trazendo as consequências daquele problema. E por conta desses pontos, a sua argumentação também sofreu falhas assim que comprometeram o entendimento global da ideia. Vamos para a sua conclusão. Portanto, cabe ao governo, quem vai fazer esse número 2, esses números fazem menção aos 5 pontos do INEP, eu sempre digo o que você vai fazer, número 1, quem vai fazer número 2, como você vai viabilizar número 3, quais os efeitos, número 4, e um detalhamento, número 5. Quem vai fazer o governo, viabilizando como? Por intermédio do Ministério da Educação. O que você vai fazer? Trazer maior investimento de estudo, com que finalidade? Para que docentes tenham melhores opções de instrumentos de trabalho, detalhamento, diminuindo a desvalorização da educação e evasão escolar. Algumas coisas que eu vou pontuar. Você vê que eu coloquei aí um parênteses em vermelho. Você fez uma separação que não é incorreta. Para que docentes, e aí na verdade o que acontece? Você tem aí uma oração subordinada de finalidade. Então você, na verdade, não teria que colocar essa vírgula não é bem-vinda. Você teria que colocar uma frase para que docentes tenham melhores opções de instrumentos de trabalho, sem vírgula. Então essa noção de quando colocar a vírgula está diretamente relacionada ao estudo das orações subordinadas, orações coordenadas, e nesse caso eu acho que você poderia ter explorado um pouco melhor esse entendimento para você não cometer esse erro. Isso é uma coisa que eu vou colocar lá no seu plano de ação. Diminuindo a desvalorização da educação e evasão escolar. Evasão escolar, você não falou isso em nenhum momento no seu texto. Então é um objetivo novo. Você não pode trazer um objetivo novo para a conclusão. A conclusão é um momento de concluir, não surpreender. Você tem que dizer tudo que você tem para dizer ao longo do seu desenvolvimento, você trazer pontos que sejam relevantes, as consequências dos problemas. Por isso que eu falei, você poderia ter dito da evasão escolar lá nos seus argumentos, e agora ficaria perfeitamente pertinente de você querer combater esse problema que você disse anteriormente, mas nesse caso você não falou. Então é um objetivo novo, é uma surpresa. Você lê e você fala, ora, mas a pessoa não falou até agora de evasão escolar. Ela vai combater uma coisa que ela não disse? Esse é o sentimento, e por isso é bom que você evite fazer esse tipo de coisa. Dessa forma, a transferência de saber científico, técnico e científico será garantida, vírgula, antes de gerúndio, proporcionando uma maior manifestação do que foi aprendido. E gerando novos cidadãos capacitados e críticos. Então, o E poderia ser substituído por além de, e o gerando poderia ter uma outra palavra, outro termo mais adequado. A educação, o que a educação faz? Ela forma as pessoas, ela constrói as pessoas, ela educa. Então você poderia ter substituído ao invés de gerar, que é um termo um pouco desconexo com de fato o propósito da educação, formando novos cidadãos capacitados e críticos. E a questão metodológica? Você falou sobre a questão de investimento. E o método? E o currículo? E o despertar do interesse do aluno, que você falou no seu parágrafo de argumentação? Como é que a gente vai fazer como é que a gente vai suscitar que isso aconteça, vai investir, né, no combate a esse desinteresse, ao combate, de certa maneira, à evasão escolar que pode acontecer por conta desse motivo? Você não faz isso, você não fala. Então, por essa razão, a sua proposta está limitada. Você foi parcial ao trazer como é que se diz? Essa intervenção. E por essa razão, a sua proposta ficou limitada ao seu propósito. Vamos ver então a sua nota por nota em relação às competências do Enem. A primeira competência, norma culta, eu estudei 120 pelo motivo de você ter alguns desvios gramaticais, você teve alguns erros de regência, outros de concordância, e por essas razões eu acho que você precisa estudar um pouco mais esses pontos e essa nota faz menção a esses erros. Em relação à estrutura dissertativa argumentativa, eu achei que você desenvolveu de modo adequado, você entendeu a estrutura da dissertação, mas eu achei que você abordou de uma maneira um pouco superficial o tema. Você poderia ter aprofundado a maneira como você colocou, as suas ideias, poderia ter articulado de uma maneira mais concreta e mais elaborada. E por essa razão, eu estudei 120 pontos. Na competência 3, que diz respeito à relação
da argumentação, articulação e coerência, eu te dei 80 pontos, porque você algumas vezes se mostrou-se contraditório no que você estava dizendo, você sobrepôs ideias, você trouxe uma coisa e falou de outra. Muitas vezes você não trouxe um repertório externo, um dado concreto, você não embasou suas informações, e em alguns outros momentos você não explorou as consequências daquele problema, nem a conclusão. E por essa razão, eu te dei 80 pontos. Competência 4, recursos coesivos. Eu achei que você mostra um bom domínio dos recursos coesivos, achei que você pode ter alguns desvios em emprego equivocado do conector, talvez substituir o ademais por um outro conectivo. O ademais é um conectivo muito forte, geralmente ele é usado entre dois parágrafos, e assim, você teve alguma repetição de palavras, né? Educação, educando, educativos, enfim, eu não lembro agora exatamente. Então isso pode ficar um pouco cansativo. Por essas razões, eu te dei 120 pontos. E na sua proposta de intervenção, eu te dei 120 pontos porque eu achei que, na verdade, a sua proposta estava direcionada ao tema, mas ela não abordou tudo que você disse. Então, por esse motivo, eu te dei 120 pontos. Somando todas essas notas, a sua nota é 600 pontos. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa nota com o seu plano de ação. O plano de ação que eu desenhei para você é o seguinte: em norma culta, eu acho que você tem que estudar alguns pontos que são fundamentais para que você evite que esses erros aconteçam de novo. Concordância e regência. Então, concordância verbal nominal, regência dos verbos, ou seja, eu coloco preposição, não coloco. Isso é importante para que você não cometa mais esses erros. Então, veja esses verbos que eu pontuei, veja outros verbos que em outras vezes, em outras redações, você se sentiu na dúvida e foi corrigido errado, enfim. Faça essa revisão e procure saber desses verbos. Evitar o gerúndio, vem sendo, vem encontrando, traga para o presente a discussão. Evitar termos inadequados subjetivos, o infelizmente é uma coisa que você tem que evitar. E outros termos inadequados que você pode substituir por alternativas mais formais, mais pertinentes ao que é o modelo do Enem mesmo, de um texto mais sério. E estudar os usos da vírgula. Eu acho que é importante você entender quando você coloca vírgula, quando você não coloca vírgula também. Eu acho que você entendendo que você sempre tem que colocar vírgula antes de um gerúndio, você tem que colocar vírgula para demarcar um aposto, uma explicação, um recorte temporal, uma condição. Isso é uma coisa que você tem que estudar para que você evite de repetir esses erros. E a norma culta, geralmente, é um ponto muito direto. Você estuda a regra e se monitora para não errar mais aquilo. Então, diferentemente, às vezes, de uma argumentação, que é um processo mais complexo, essa parte é uma parte muito direta. Número 2, estrutura e recursos coesivos. Eu acho que você precisa estudar as orações subordinadas, estudar as orações coordenadas. Um dia você deve ter se perguntado, nossa, para que eu vou estudar isso? Você tem que estudar para você entender as relações entre as partes daquela frase, a parte daquelas orações, a oração principal, a oração que é subordinada àquilo. Então, para você entender se você coloca vírgula, se você não coloca, estude as orações subordinadas, restritivas, adjetivas. Então, assim, todas essas que envolvem vírgula, porque eu acho que você vai ter um entendimento maior e mais específico sobre quando usar ou não usar a vírgula. Vai complementar o seu estudo de vírgula. Em relação à argumentação, eu acho que você tem que esclarecer o seu tópico frasal e entender que o tópico frasal se insere dentro de uma estratégia de início, meio e fim, em que o tópico frasal é o início da história, do seu argumento. Depois o meio relaciona-se com a justificativa daquilo que você está dizendo e do repertório externo, junto com uma exemplificação. E o final desse argumento é o quê? É a conclusão, é a consequência. Então você entender essa estrutura e essa ordem é vital para você melhorar o seu texto. Explorar o lado prático da discussão. Dentro desse miolo do argumento, em que você traz a exemplificação, eu acho que você pode trazer dados concretos que vão dar muito mais força às suas ideias. E por isso eu coloquei explorar o lado prático, o lado realista, o lado cotidiano daquilo que está sendo tratado. Evitar sobrepor ideias, ou seja, se você já vai falar de investimento, não traga professores, falta de capacitação, são coisas distintas, por mais que sejam relacionadas, são ideias diferentes que você vai ter que gastar muita linha para elaborar e você não vai conseguir e vai ficar superficial. Então é melhor que você foque a sua energia e suas linhas para uma ideia só em cada parágrafo. Atentar para a contradição de ideias. Você vê que uma palavra errada pode matar completamente a sua ideia. Então você falou de investimento acarretando a falta de... Não, na verdade é o oposto.
você vai acabar com a falta. Então, é prestar atenção para não se contradizer. E em relação à conclusão, você tem que lembrar de intervir sobre os dois problemas que você levanta. Então, se você falou sobre metodologia e investimento, você tem que dar uma proposta para metodologia e investimento. Você abordar os dois pontos, senão a sua proposta fica parcial. E não é isso que a gente quer. Então, lembrar dos 5 pontos do INEP, que é o ponto A, o que você vai fazer, quem vai fazer, como vai viabilizar, quais os efeitos e detalhamento. E evitar inserir novos dados e novas ideias, novos objetivos no final do texto. A conclusão é para ser óbvia, ela não é para surpreender, é para você ter construído um raciocínio sólido que a pessoa já sabe qual é o fim da história. Não é para você surpreender o leitor. Então, quando você traz um dado novo, você diz uma coisa que você não tinha dito anteriormente, ele se surpreende e o seu texto perde credibilidade, perde força, perde lógica. Isso não é uma coisa que você quer. Então eu espero que você tenha gostado dessa correção, desse plano, e se você também está acompanhando toda essa série de vídeos, né, dessa playlist maravilhosa, e corrigindo a sua redação por meio desses vídeos, manda a sua redação também para ser corrigida, acessa o vídeo onde eu te explico, ele está aqui no card desse vídeo, e você também vai poder ter a possibilidade de receber esses comentários, receber essa consultoria de graça e com certeza melhorar muito a sua correção, a sua redação e a possibilidade de você conquistar o que você quiser. Então, se você gostou desse vídeo, gostou do canal, se inscreve no canal, acompanha o que a gente tem postado semanalmente, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar nos vídeos.